Amém. Saúdo todos na paz do nosso amado e Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, estamos tendo a oportunidade para falar da palavra de Deus, anunciar o reino de Cristo e compartilhar, como sempre digo, o manual do fabricante, a sua palavra. Uma palavra que liberta, uma palavra que restaura, uma palavra que edifica e a palavra que abre o nosso entendimento. Uma palavra que faz que venhamos a nos alimentar e crer e nos abençoar. Eu estou falando não da palavra do irmão Aldo, mas sim da palavra de Deus. Eu te convido a nesses pequenos minutos para que nós possamos buscar e pedir do Espírito Santo entendimento na sua palavra. Este é o Ministério Viva. Viva a vida com Jesus. Viva a experiência com Ele todos os dias. E viva a esperança, palavra de um rei, que disse que iria voltar para buscar a sua igreja. Amém? E o tema que eu botei foi justamente: você fuja da religião. Esse mês eu estou trabalhando muito na questão da parte da religião. Quero dizer que a religião não salva. Deus, Cristo, não precisa de religião. O que Ele está anelando são de pessoas para somar do corpo, pessoas sinceras, para servir aos seus próximos. Como Ele deu o exemplo de servir e nos trouxe a graça, a sua misericórdia e a glória de Deus para nossas vidas. E eu te convido a ficar esses minutos conosco e nos deleitarmos com a palavra de Deus. Amém? Vamos orar rapidamente. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez entramos na Tua presença e pedimos entendimento, sabedoria, através do Espírito Santo que deixou para todos aqueles que buscam a Tua face, para esclarecer a nossa mente, para nos livrar dos rudimentos do homem e do escravicismo, da parte da escravidão que muitas das vezes os homens tentam colocar sobre nossas vidas e até sobre a nossa fé. Que o Senhor venha nos dar entendimento, através da Tua palavra, do nosso Senhor Jesus Cristo, nos alertando e nos instruindo para viver o Evangelho verdadeiro da transformação, o Evangelho da restauração, o Evangelho da libertação, o Evangelho da aproximação a Ti, Senhor. O reino foi anunciado. Nos deste a salvação através do Teu sacrifício. Gravaste as nossas dívidas na cruz. O sacrifício da cruz representa a nossa libertação. Por isso somos gratos a Senhor pelo Teu sacrifício de cruz para nos libertar e tirar sobre o peso da acusação do acusador que nos acusava dia e noite. Mas o Senhor nos amou de tal forma que nos abençoou, nos dando a oportunidade de se achegar novamente através do nosso Senhor Jesus Cristo pelo Seu sacrifício. Obrigado, Senhor, por este presente, por esta graça, por esta misericórdia infinita e pelo Teu amor demonstrado para com um povo que tem muito te renegado, um povo que tem muito se afastado de Ti, um povo que tem muito desobedecido às Tuas leis, um povo que tem se apartado da Tua graça. Mas mesmo assim, não merecendo, o Senhor nos deu, através do nosso Senhor Jesus Cristo, a Sua misericórdia demonstrada de amor, no sacrifício vivo, a oferta aceitável para nos libertar do castigo, do tormento eterno e do pecado que estava sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor. Não tenho palavras para medir o quanto é maravilhoso e tão grande é o Teu amor por este pecador e todos aqueles que rendem a Ti graças e glória, e a toda honra, toda glória seja dada ao Teu santo nome, Jesus. Amém?
Eu botei: fuja da religião. Eu sei que muita gente pulou quando eu falei: Deus não precisa de religião. Jesus não está atrás de religião. Jesus está atrás de verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. A Bíblia diz, não, a Bíblia não diz, a Bíblia afirma em João 4:24, quando ele teve o contato com aquela mulher lá no poço, a samaritana, e nos deu ali uma aula sobre a questão da proximidade, falando que o local não era tão importante, mas sim a graça do amor. Não são coisas que oferecemos a Deus, mas sim o que nós devemos sim oferecer a Ele, a verdadeira adoração. Por isso que o Senhor Cristo, quando falou para ela, o reino, o Senhor está procurando verdadeiros adoradores, em espírito, que é a comunhão, a vivência com Ele no caminhar. A verdade, crendo que Ele é o nosso guia, que somente Ele é o único intercessor entre homem e Deus. Somente Jesus Cristo é que é o caminho, a verdade e a vida. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, a qual se apresentou para aquela mulher samaritana e disse: se tu beberes dessa água, jamais tereis sede. Ele é a fonte viva de vida. Leia João 4, capítulo 4 até o 24, que você vai entender que Jesus está procurando verdadeiros adoradores de coração, não só de boca. Amém? Eu quero te convidar. Quando Jesus, muitas das vezes, fazendo a sua caminhada, no seu ministério, sempre era perseguido. Perseguido por quem? Perseguido pelos seus, os judeus. E também vivia em um tempo que o Império Romano estava ali sob o domínio daquela região. E sabemos que o Estado, junto com a religião, se uniram. Interessante, né? Que esse mesmo Estado e essa mesma religião foi uma acusando Cristo e a outra executando o seu sacrifício. Nenhuma delas se davam bem, mas por conveniência se uniram para crucificar o nosso Senhor. Interessante, né? E hoje, nos tempos atuais contemporâneos, não é muito difícil. Nós vemos pessoas que têm ideologias totalmente diferentes, opiniões contrárias. Porém, quando alguém vem e quebra o sistema, eles se unem, mesmo não sendo admirado um pelo outro, não se suportando. Mas se aparece uma pessoa quebrando esse paradigma, esse sistema, eles se unem em um bem comum, para não perder o quê? O controle, o poder. Lá atrás, e hoje na atualidade, as coisas funcionam do mesmo jeito. Seja ele na parte socióloga, seja ele na parte religiosa ou na parte política. Sempre há essa união quando alguém quebra o sistema. E eu te convido, pega o manual do fabricante, a Bíblia, e abre em Mateus capítulo 23. Não é a Bíblia diz, a palavra do Senhor nos afirma. Mateus capítulo 23. Nós vamos ler a história. Quando o nosso Cristo, começando a andar, ele censurou a atitude dos doutores, senhores da lei, os escribas e fariseus, que colocavam fardos pesados sobre os homens. E quando eu digo homens, fala homem, mulher, jovem, adolescente, pré-adolescente, e todos aqueles a qual eles tinham esse poder para tentar manipular, falando da lei, usando a lei, mas em benefício próprio. E Jesus explica muito bem. Abre a tua Bíblia. E eu te convido, se você tiver um papel, uma caneta, anote aí, para depois você fazer a comparação na palavra que eu estou falando e com a Bíblia que você tem aí, para testificar. Essa história, a Bíblia diz, a Bíblia fala, não, a palavra do Senhor nos afirma, é a bússola do cristão. Amém?
Mateus capítulo 23. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai-vos e praticai tudo o que vos disserem, mas, porém, não procedais em conformidade com as suas obras. Pois eles atacam fardos pesados e difíceis de suportar, e os opõem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com um dedo querem movê-los. Fazem todas essas obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filatérios e alargos franjas em suas vestes para serem notados. Amam os primeiros lugares nas ceias e principalmente as cadeiras mais nas sinagogas. Adoram as saudações nas praças, a serem chamados pelos homens de Rabi. Vós, porém, querais ser chamado de Rabi, porque é um só o vosso mestre, e a saber, o Cristo. E todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chamei, pois só de Pai, porque há um só vosso Pai, que é o que está nos céus. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que fecham as portas e não deixam os homens entrar. Fecham as suas portas, mas não deixam os homens entrar por ela. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois devoram as casas das viúvas sob o pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorre o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de terdes feito, fazem filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores de cegos, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas que o que jura pelo outro templo, esse é devedor. Insensatos e cego, pois qual é o maior? É o outro templo que santifica o ouro? Ou é aquele que jura pelo altar e nada é, mas aquele que jura pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Portanto, o que jura pelo altar, jura por ele, porém tudo sobre o que está nele. E o que jura pelo templo tirar por ele, é aquele que nele habita. E o que jura pelo seu próprio trono de Deus, é por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dais o dízimo da hortelã e do cominho, e desprezas a maior importante da lei, o juízo da misericórdia, que é a fé, que deveis, porém, fazer. Por essas coisas não omitem aquelas. Condutores de cegos, coa os mosquitos, mas porém engole um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpa o exterior do corpo e do prato, mas o seu interior está cheio de rapinas e iniquidade. Jesus, quando estava caminhando, naquele momento muitos o acompanhavam. Sabemos que na história muitos estavam ali procurando um motivo
para tentar persuadir, não Jesus, mas o povo, para desacreditá-lo, que aquele homem que estava indo contra o sistema religioso, de dar para ser abençoado, de quanto mais você se sacrificar, Deus ouviria o seu clamor, quanto mais dá, mais receberiam. Então colocaram essa falsa ilusão. E não é muito diferente dos dias de hoje. Se eu dou um tostão ou dois e o cara chega e diz para mim, não, você tem que dar 10 ou 20, porque quanto mais você dá e der, mais será a recompensa e Deus dobrará. Para aí, eu não sabia que Jesus tinha botado uma casa de aposta ou um joguinho que eu devo botar um para receber 2. Ou então esse Cristo que estão pregando é um Cristo que trabalha na bolsa de valores. Ou é um Cristo que trabalha com a parte monetária, justamente de bens, ou na parte de financeira, ou um instrutor financeiro que me faz prosperar em um negócio justamente rentável. Interessante, né? Se eu não der os 10 e o irmão deu 20, um exemplo, quem vai ser abençoado é o irmão que deu 20. Por quê? Eu não tive fé suficientemente para dar 20. Eu achei que a minha fé só nos 10 bastaria. É muito diferente dos dias de hoje? Será que o meu Cristo, que hoje eu estou procurando seguir, é um Cristo que aceita o suborno? Ou é um Cristo a qual devo ter ele como sócio para as minhas finanças? Tem alguma coisa errada nisso, não é verdade? É o toma lá da cá? Será que esse meu Cristo virou um político corrupto? É? Virou um político corrupto que eu tenho que suborná-lo para eu obter vantagens? Aonde está o caráter de Deus imaculado? Aonde está a discrepância que existe em desvio de conduta que muitos desses homens fazem hoje e antes? Nós estamos falando de 2000 anos atrás, quando Cristo caminhou por essa terra, e homens que eram conhecedores da lei, que eram para instruir o povo, usavam ela de forma distorcida para obter vantagem. Religião. Dá uma olhada no versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo e a hortelã, e do ento e do cominho, mas despreza o mais importante da lei, o juízo, que é a misericórdia, e a fé, que deveis, porém, fazer essas coisas, e não omitir aquelas. Homens usam a lei de Deus para benefício próprio. Há 2000 anos atrás. E homens de hoje, tanto política como religião, usam as leis para subjugar pessoas e membros. Não é muito diferente. Irmã, você vai ser abençoada, mas porém você vai ter que cumprir um rito. 3 sexta-feiras sem faltar, orar, sem cessar, gritar, exclamar o nome a Deus para que toda a sua vizinhança saiba que tu é um homem de Deus. Porém, o Senhor diz que tu é um hipócrita, sujo. Por fora mostra uma santidade, mas por dentro é um sepulcro caiado, podre, mentiroso, atrapalhão, adúltero. Muitas coisas levam desse jeito. Eu quero pregar que eu sou um homem de Deus, porém a perversidade, a promiscuidade está dentro do meu coração. Eu quero dizer que eu sou um bom homem, que eu sou um bom marido, que eu sou um bom pai, mas por dentro eu estou ali olhando pornografia,
Eu estou ali olhando coisas que não é para ver. E aí, desejando coisas que não é para ter. É o 9º mandamento. Cobiçar as coisas. E pior ainda, diz que é um homem de Deus e é um pedófilo. Sim, tem muito pedófilo dentro da igreja. Tem muito mentiroso dentro da igreja. Tem muito adúltero dentro da igreja. Sapateia e pula. Mas Jesus diz o quê? Mas eles estão dizendo, é errado mentir, é errado roubar, é errado adulterar. Versículo 3, Mateus 23, versículo 3. Observai, pois, e praticar tudo que vos disserem. Muitos dizem que você não deve fazer as coisas erradas. É verdade? É um bom conselho? É ótimo? Mas, porém, parte B. Mas não procedeis segundo a conformidade de suas obras, porque dizem e não praticam. E aí? Título, capítulo 16, verso 1, 16. Título, capítulo 1, verso 16. Dizem quem conhece a Deus. Título, capítulo 1, verso 16. Dizem que conhece a Deus, porém as suas obras são reprováveis, tanto para Deus como para os homens. E Jesus está falando aqui para os escribas e fariseus. Mas eles amam a religião para prender, para guardar, para subjugar. Não, amados, você tem que fazer isso. Ritos, escravidão religiosa. A minha igreja é maior do que a igreja fulana. Quem é o templo? Aonde o Espírito Santo habita? Em mim, em você, em todo aquele que aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador. Por isso que ele diz, fazer tudo o que eles falam, porque eles estão lendo a palavra de Deus. Porém, não procedeis segundo eles. Mas muitos são assim. Mateus 23, no verso 7. Gostam de chamar atenção. Eu sou um homem de oração. Quando eu oro na minha casa, todos ouvem. Há um mover de Deus. E todos que passarem, eu sou um homem de Deus. A minha oração está comigo frequentemente na minha casa. Hipócrita! Hipócrita! Mateus verso 23, verso 7. As saudações nas praças para ser chamados pelos homens de Rabi. Gostam de falar, gostam de se exaltar, porém são hipócritas. Religião. A religião de hoje me prende a ritos e me prende a costumes. Se eu não orar alto, se eu não chamar atenção, eu não serei considerado um homem de Deus. Se eu não falar em línguas na igreja, eu não serei chamado homem de Deus. Leia a palavra. Falta de conhecimento. Oséias 4:6. O meu povo peca por falta de conhecimento. Outras palavras de instrução. Mas tem muito. Mateus, novamente, 23, verso 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devora as casas das viúvas sob o pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis o rigoroso juízo. Não, amada, eu irei na sua casa, irei fazer um mover, eu levantarei uma campanha de oração para que a tua vida seja restaurada, para que todas as suas finanças, que você seja próspera. Faz aquela lambança. Aí a pessoa ali sedenta do amor, do carinho de Cristo, deixa o fanfarrão entrar.
Olha o que o Senhor Jesus fala em Mateus 7,15. Mateus 7,15, não é a Bíblia diz, a Bíblia fala. Para com essa papagaiada. Você estude a Bíblia. Mateus 7,15 diz: acautelai-vos dos falsos profetas, dos falsos mestres, que tem muito picareta por aí, que parece papagaio, ouve e fica repetindo. Quando Jesus colocou que esses gostam de devorar as viúvas e tudo que ela tem, é enganando, usando da boa fé. Eu fui em determinado local, a qual fui pegar um copo d'água, e vinha uma irmãzinha com a garrafa d'água ali se batendo pelos outros para encher, para quem? Não, porque eu posso perder a bênção. Para aí, eu quero ir atrás da bênção ou seguir o abençoador? Será? E quando aquele centurião pediu para o seu servo, e o Senhor deu apenas uma palavra e o servo dele foi curado, pense, ele levou água, ele levou a toalha, ele escreveu o nome santo, ele deu 3 sexta-feira pulinho, ele pulou na fogueira santa. Não! Fé. Mas você vai ter que exercitar a tua fé lendo a palavra. Romanos 10:17, não é? A Bíblia diz. Romanos 10:17, que a minha fé, ela vem por ouvir o quê? O irmão Aldo? Não, por ouvir a palavra de Deus. Leia a Bíblia, meu irmão. Saia do engano. A religião não te incentiva a comunhão. A religião te impulsiona a escravidão do que o homem fala, que impõe ritos. E você segue inocentemente. É isso que vai. A minha esposa, eu falo dela, ela tinha um hábito: eu vou botar um copo d'água, porque eu vou orar e Deus vai operar. Para aí! Eu vou estar rasgando a Bíblia, Jeremias 3:33, Senhor, clama a mim que do céu te ouvirei, está falando, clama para Ele que do céu Ele vai te ouvir. É o copo. Aí eu vou estar falando de A e de B, que está adorando, levantando o quê? Idolatria. Cadê a fé? Muitos colocam pesados fardos, mas não move um dedo. Você tem que orar, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, mas não fazem. Uma vez eu preguei sobre o coach. O que é um coach? Falando muito em inglês, fala mal português. O coach nada mais é do que um treinador. Então hoje não tem mais pastor, tem muito coach que vai te incentivar a treinar, mas isso vai alcançar objetivos. Amado, o reino já está. A perseguição está começando. Não, a perseguição já está bem viva e presente. Sabe quando começou a perseguição com a igreja de Cristo? Foi quando o Senhor venceu Satanás no madeiro e nos deu a oportunidade de nos defender, buscar a sua presença em oração, de ter comunhão com Ele. Então a perseguição começou logo no ano 1, quando Cristo nos libertou. No Evangelho de João, no primeiro Evangelho 1, que ele começa: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro veio. O segundo Adão não caiu na tentação. É você olhar Mateus capítulo 4, você vai ver as tentações que Cristo passou. Enquanto o Adão natural, o primeiro, na primeira, caiu, desobedeceu. Livro de Mateus, capítulo 23, quando começa a falar sobre os escribas e fariseus, o Senhor mesmo diz: Jesus censurou os escribas e fariseus, doutores da lei, que colocavam fardos pesados, mas não cumpriam. Sem citar nomes, vamos ser éticos. Fulano dizia: vamos ter oração, quero todos presentes para honrar o nosso Deus. Só que a pessoa que mutava não estava presente. Porém, quando chegava a seu conhecimento que A e B tinha faltado, já vinha com chicote, sem saber que aquela pessoa faltou,
tinha um argumento bem forte. Um filho doente, chegou atrasado do trabalho, ou estava se sentindo mal. Não, você, e colocava o quê? Um jugo, colocava ali regras, e pior de tudo, além de estar escravo psicologicamente, ainda dava uma punição. Você está agora suspenso por tantas coisas, você está em disciplina. Mas ele não movia um dedo só. Por isso que o Senhor diz: fazei tudo o que eles dizem, no verso 3. Porém não procedais com a conformidade de suas obras, porque dizem que fazem, mas não praticam. Muitas pessoas estão atrás de religião. Eu digo, religião não salva. Deus não precisa de religião. É só você ver. Tem muita religião por aí que não aceita Cristo como seu único suficiente Salvador. E Cristo precisa de religião? Não. Cristo precisa é que você seja sincero. Um homem estava na cruz, do lado de Jesus, e o outro também. Um reconheceu e foi perdoado. O amor de Deus transcende, o amor de Deus, escute bem o que eu vou lhe falar. O amor de Deus transcende qualquer entendimento ou intelecto humano. Isaías 55:8. Os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os teus caminhos não são os caminhos de Deus. Porque eu penso em uma justiça, mas está muito longe da justiça divina de Deus, limpa. O caminho que eu procuro para fazer uma apontação, uma condenação, é totalmente do caminho da salvação, da absolvição de Deus pelo seu amor. Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã e do entre e do cominho, e despreza a mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé, que deveis, porém, fazer essas coisas, mas não omitir aquelas. Eu sei que é errado fazer as coisas que transgridem a lei de Deus, mas eu estou fazendo. Mas eu quero a lã, eu quero comer, eu quero os benefícios, eu quero os aplausos dos irmãos, eu quero a consideração, eu quero sentar nos primeiros lugares, eu quero ser notado e ser chamado por um homem de Deus, com toda a podridão dentro de mim. Eu vou te falar uma coisa. O profeta Daniel diz que, Daniel 2:22 diz que Jesus conhece o profundo escondido do nosso coração. Ele esquadrinha, porque ele sabe quem está em trevas, porque com Cristo mora a luz. Lucas 12:2, não há nada oculto que venha a ser descoberto e passivo aos olhos do nosso Deus. Lucas 12:2. Você não consegue esconder nada de Deus. Mas eu quero o melhor que o irmão pode me dar. Eu já falei algumas vezes. Em 2014, quando veio a sanção do pastorado para comigo, que eu fui pastor de jovens, um irmão bem participante da obra, e eu estava com os irmãos, os pastores lá. Quando o irmão chegou: como é que eu devo lhe chamar agora? Se você me chamar de irmão, um adúltero, boêmio, para mim é uma honra. Porém, os que estavam ao meu lado disseram: eles têm que nos respeitar, nós somos pastores. Que besteira!
Se o título de pastor me desse a garantia da salvação, eu estava de boa, né? Mas não. A quem muito é dado, muito é cobrado. Parte B. O juízo, que eu quero é misericórdia, faz aquilo. Mas eu quero ser aclamado. Eu quero os primeiros lugares. Eu quero dizer que a religião me coloca no patamar de não ser contestado. Versículo 24. Condutores de cego, você coa um mosquito, mas porém engole um camelo. O irmão só pode subir no altar se ele estiver em comunhão com Deus, for da igreja, for casado, e toda a liturgia que procede para subir no altar. Mas o irmão não é um empresário, o irmão não tem posses. Aí chega um maior 71, que o cara sabe que o cara está ali em fornicação, é mentiroso, é adúltero, compra e não paga, trapalhão, vive dando calote no pessoal. Mas porém, ele dá um dízimo bem aceitável, contribui generosamente com a obra. Irmão, suba e declare as bênçãos que Deus fez para você, para todos verem o quanto Deus trabalha na sua vida. Hipócrita, coou o mosquito, que faltava um conserto, mas engoliu um camelo de iniquidades. Religião, hipocrisia. Versículo 24, novamente. Condutores de cego, coisa o mosquito, porém engole um camelo de iniquidade. E o que Deus quer para mim e para você em nossas vidas? Você tem que entender que eu e você, quando aceitamos Cristo, nós somos o quê? Dá uma olhada em Lucas capítulo 17, tá? Versículo 21. Lucas 17, versículo 21. Não, vamos para o 20, para dar a ênfase ao 21. Vamos 20, aí eu fecho com 21. Lucas 17, versículo 20. Muitos questionavam sobre a vinda do reino. Quero dizer que o reino já foi manifestado na graça do Senhor Jesus Cristo. Que Ele não quer sacrifício, sim, da lei, a misericórdia que Ele quer. Lucas 17, 20. Interrogado pelos fariseus, lá novamente os fariseus, sobre quando viria o reino de Deus, e Jesus respondendo: não vem o reino de Deus com visível aparência. Aí vem no 21. E nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, ou ei-lo lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino está dentro de mim, está dentro de você que aceita Jesus Cristo. O reino estamos vivendo. Quando nós nos afastamos, nós nos afastamos do reino. Essa é a diferença. Fulano está desviado. É muito forte. O desviado é impossível voltar à presença de Deus. Nós estamos afastados. Agora eu digo, muitas pessoas se afastam da igreja porque se afastam de quê? Dos rudimentos, dos ritos e do CNPJ da igreja. Porque não é mais uma igreja que te incentiva a ler a Bíblia, a buscar a presença de Deus. Não. Mas é uma igreja que impõe fardos pesados sobre a vida daquele que busca a presença de Deus. Essa é a diferença. Não seja religioso para não ser taxado. Porque você aceita as maravilhas que o mundo te oferece, as iguarias.
mas rejeita a graça e a misericórdia que Deus nos propõe e que Deus foi manifestado nos dando no sacrifício da cruz a oportunidade de ser redimido ao seu reino. Eu não posso generalizar, mas muitos fazem isso. O reino não é constituído do que eu possa fazer, do que eu possa barganhar, do que eu possa dar, mas sim do que eu possa ofertar de coração. Logo no começo eu falei de João, capítulo 4, do verso 24, quando Jesus falou para aquela mulher samaritana no poço: o Senhor está procurando verdadeiros adoradores. Adorar a Deus, amado, não é oferecer coisas para obter vantagem de troca, mas ser sincero, de coração, para com Ele. Tudo que Deus quer é que você seja sincero com Ele, de coração, para que você não ouça dele: hipócritas, gosta de ser clamado, gosta de ser exaltado, gosta de explorar as viúvas, os órfãos. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que limpa o seu exterior. Não, ele não limpa o exterior não. Ele limpa o exterior deles. Eles podem até limpar visivelmente, mas o seu interior está podre. O seu interior está podre, porque o exterior, eu estou vestido, estou posando uma imagem de santidade, mas eu estou longe da presença de Deus. Esse verso de Mateus 23, 25: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois limpa o exterior do corpo, mas o seu interior está cheio de rapinas. Lembra que eu falei de Tito capítulo 1, verso 16? Dizem que conhecem a Deus, porém estão longe. As suas obras são reprováveis, tanto para homens como para Deus. Por isso que o Senhor fala novamente em Mateus 23, 3: observai, pois, e praticar tudo o que eles fazem, porque estão falando o que está no coração e no desejo de Deus, na sua palavra. Mas o Senhor mesmo diz: porém não procedeis com o que eles fazem. Coa um mosquito de alguma pequena falha, que às vezes o ser humano que é passivo de erro, mas engole um mosquito de iniquidade por troca de favorecimento. Você é aclamado: este é um homem de Deus. De que adianta tu viver de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado na igreja o dia todo, porém só o exterior, porque dentro você não gostaria de estar lá, você está apenas cumprindo um rito para ser notado e ser aclamado. Um homem, uma mulher de Deus, hipócrita, amante mais da religião do que da gratidão para com Deus, que o Senhor, o que Ele quer: misericórdia. Que Deus te guarde, que Deus te cuide e que Deus te abençoe. E para fechar, como eu falei em Lucas 17, 21, você é o templo do Espírito Santo.